Indiscutivelmente, o objetivo ou a lente é a parte mais importante da câmera. A função dela é captar a luz, focalizar ela e projetar a imagem correta, focalizada no sensor ou no filme com as cores corretas, né? Você já deve ter reparado quando você pega uma lupa e olha através de uma lupa numa imagem, que as cores elas acabam se separando em volta da imagem, né? Fica tipo um arco-íris assim em volta, uma aberração cromática em volta da imagem. Na lente acontece a mesma coisa. É por isso que a lente é formada de vários elementos ópticos, né? E através desses vários elementos ópticos, a luz vai passando por eles e vai sofrendo algumas refrações, né? Ela vai mudando de direção quando ela passa de um material para outro. Controlando esse tipo de aberração cromática, né? Em volta da lente existe um tubo metálico que envolve a lente, que é uma peça complexa também. É nele que se encontra o tubo de focalização, que faz com que esses elementos, essas várias lentes que compõem o objetivo, elas se movimentem para frente ou para trás, possibilitando que a gente focalize a imagem em várias distâncias diferentes. Existe também nesse tubo o anel de diafragma, que faz com que a gente feche e abre a abertura da lente, possibilitando controlar a quantidade de luz que entra pela lente, mais luz ou menos luz, com esse anel do diafragma, né? São como se fossem várias lâminazinhas negras que elas fecham assim com os suceiros do olho, né? Esse anel do diafragma, conforme ela vai fechando e abrindo, ele vai ficando menor ou maior, né? E ele é muito conhecido pelo número F, né? Então existem algumas medidas de diafragma, alguns números de diafragma que são padrões, né? A gente vai falar agora do diafragma maior para o menor, né? É 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. Do mais aberto até o mais fechado, né? Conforme você vai fechando ele, conforme você vai abrindo, esse número vai ficando pequeno, 1.4, que é o maior, e conforme você vai fechando no 22, 48, os maiores números, ele é mais fechado, né? Esses valores que eu mencionei aí são os valores inteiros, mas a gente também tem valores fracionados, né? Que a gente consegue... Vamos falar uma medida aqui para a gente poder conversar, para vocês poderem entender. Vamos falar com os valores inteiros do diafragma, vamos chamar de ponto. Ponto para menos e ponto para mais, né? Conforme você vai fechando, é um ponto para menos. Se abriu, é um ponto para mais, ok? E dentro no meio desses valores inteiros tem algumas divisões, que são meio ponto para menos, meio ponto para mais, e 1/3 de ponto para menos e 1/3 de ponto para mais. A cada valor de ponto que você fecha no diafragma, é metade da luz do diafragma anterior. E a cada ponto que você abre é o dobro de luz, é sempre ao quadrado, né? E nos valores fracionados, cada meio ponto é 1/4 de luz e cada 1/3 de ponto é 1/6 de luz a menos, né? Ou a mais, porque é sempre ao quadrado isso, né? Então, por exemplo, você imagina que você está no diafragma 11. Você fechou para o diafragma 16. No diafragma 11 tinha uma quantidade de luz. Quando você foi para o 16, entrou metade da luz. E aí você está no diafragma, por exemplo, 8. Aí você abriu para o diafragma 5.6. Entra o dobro de luz, porque ele é o dobro do tamanho, entra o dobro de luz. Convencionou-se falar um ponto para mais, um ponto para menos, meio ponto para mais, meio ponto para menos. O valor de 1/3 a gente praticamente quase não usa em estúdio, a gente só usa quando é a foto muito técnica, que a precisão precisa ser muito grande, como foto de produto em estilo, né? A distância focal da lente é o grau de ampliação que a gente consegue ter dentro de uma imagem. O grau de ampliação e o ângulo da cobertura da imagem. Quando o fotógrafo está olhando para uma cena na rua, por exemplo, é o grau de abertura que a câmera consegue captar, né? As objetivas. Quanto mais tele, menor o grau. Quanto mais grande angular, maior o grau. Bom, gente, na verdade a distância focal é a distância do ponto nodal, ou seja, o ponto de convergência da luz até o plano do filme ou plano do sensor. Aqui a gente está com o exemplo de uma lente 135mm, vendo por dentro dela, até o plano do filme. Aqui a gente consegue ver por onde passa a luz, por onde a luz entra, por onde ela é convergida, onde acontece a convergência da luz, que é no primeiro elemento óptico, né? Na primeira lente, no comecinho da lente. Então a distância focal é a distância da primeira lente até o plano do filme. Nesse caso aqui deu 135mm essa distância, né?
Então a distância focal dessa lente é 185 milímetros. Além de ser o grau de ampliação, essa distância, que também tem a ver com o grau de ampliação também da imagem. Também essa distância altera o grau de ampliação também. Uma objetiva, para ela ser considerada normal, a distância focal dela tem que ser equivalente à diagonal do quadro do formato do filme ou do sensor. Ela tem que ser, o ângulo de visão dela tem que ser muito parecida com o ângulo de visão humano, de 50 a 55 graus, assim, mais ou menos. Objetivas curtas ou grande-angulares, elas costumam ter maior área de cobertura, maior área de abrangência, elas abrem mais as imagens. É possível captar imagens mais abertas com uma distância menor. Elas chegam a captar a imagem de 62 graus a 180 graus de abertura, né? São lentes que ela aumenta muito a área de foco, né? Ela consegue uma área maior de foco. É uma lente que não precisa ter velocidade do obturador muito veloz, porque ela consegue segurar mais os movimentos sem borrar. E também você não precisa fotografar com o diafragma tão fechado, porque ela já tem uma profundidade de campo, uma área de foco bem grande, pelas próprias condições da lente. As características são essas. Depois tem as lentes tele também. Nas lentes teleobjetivas, que são para frente de 50 milímetros, onde aproxima a imagem mais do que o olho é capaz de ver, com a abertura que o olho humano consegue ver, ela fecha mais, ela vai fechando. Conforme vai aproximando, os graus de abertura dela vai se fechando. E ela varia de 28 graus a 2 graus assim, de fechamento, de aproximação, de close, né, na imagem. Elas ampliam bastante a imagem. Elas têm as características também de chapar muito a imagem também, aproximar muito os planos, porque normalmente você tem que estar muito distante de onde você está fotografando, e isso altera a perspectiva, né? Quanto mais para trás você vai chegando, mais vai aproximando os planos da tua visão. Então, como ela aproxima muito a imagem, você tem que fotografar com maior distância. Mas em compensação, isso dá uma perspectiva muito bonita para os retratos, né, de pessoas, fotografia de moda. Uma lente que é considerado muito bacana de teleobjetivo é 185 milímetros, cara. Ela fica com uma proporção linda facial para retrato. Ela foi eleita uma das melhores lentes para retrato. Ela diminui muito a área de foco fica muito curtinha. E ela também, as imagens que estão em movimento, precisa estar com uma velocidade do obturador bem rápida para não borrar. Tem essas. Então, uma lente que tem algumas dificuldades, né? Porque ao mesmo tempo que você precisa fotografar com o obturador bem rápido para não borrar, tem que estar com o diafragma bem fechado, porque quanto mais fechado está o diafragma, mais aumenta a área de foco, que é conhecida como profundidade de campo. Como essa é uma lente que diminui muito a área de foco, a profundidade de campo, então ela é melhor que você fotografe com o diafragma bem fechado. Então a gente é obrigado a fotografar com ISO bem alto também com essas lentes, né? Mas elas dão uma perspectiva muito bacana. É uma lente com vários elementos, né, óticos. Algumas dessas lentes contam com estabilizador de imagem, que permite que a foto seja feita com o obturador mais lento, sem que ela fique borrada. Isso significa 1 ponto a 1,5 ponto mais lento de obturador. Isso significa também um ponto ou 1,5 ponto a mais de luz, e isso é precioso. Também tem a lente zoom, né? A lente zoom ela tem várias distâncias focais numa lente só, né? É uma lente que não tem tanta qualidade como as lentes fixas, devido aos tantos de elementos que elas têm, né? Dos tantos elementos que ela tem, porque quanto mais elemento ela tiver, mais lentes ela tiver no corpo dela ali, são mais objetos, né? São mais obstáculos para a luz atravessar e vai perdendo qualidade, vai acontecendo reflexão, vai perdendo nitidez, vai perdendo contraste também. Dá mais chance de ter aberração cromática, tanto de distorções como aberração de cor. E elas não são lentes tão claras também, tem essa, né? As lentes que são em toda a sua extensão de distância focal, numa lente zoom, uma lente consegue ser clara em toda essa distância, é uma lente muito cara, mas são lentes muito boas, são lentes muito versáteis para se fotografar com jornalismo, né? Para eventos sociais. Elas têm todo equipamento, eu acho que ela tem os lados positivos e negativos. Todo equipamento serve para um determinado, né, objetivo, né? Você tem que entender qual é o teu objetivo e descobrir, né, qual que é o melhor equipamento que vai te atender nesse objetivo, né? Pô, gente, vamos dar uma olhadinha nessas fotos agora para a gente ter uma ideia em diferentes distâncias focais de uma mesma cena, né?
como que muda o ângulo de visão e muda algumas características da imagem, dependendo da lente, né? Aqui nessa primeira foto a gente tem uma 16mm, olho de peixe. Olho de peixe é uma lente que tem uma característica de arredondar muito a imagem, né? Porque ela tem o primeiro elemento dela é uma boca muito redonda e ela arredonda muito nas bordas da imagem, distorce muito a imagem. E quanto mais você se aproxima do objeto, ele tende a crescer mais os primeiros planos e distorcer também, né? O ângulo de visão dela de cobertura é de 180 graus. Essa é uma lente olho de peixe. Agora a gente vai aproximando, né? Agora a gente está numa lente 20mm na mesma cena. A lente 20mm é um ultra grande angular também, ela tem um ângulo de cobertura, de visão dela de 92 graus, e você percebe que ela já não distorce tanto, né? Você percebe como quando a câmera está retinha, bem no eixo do filme, fica bastante reto, né? Os objetos, você pode perceber que não distorceu nada, ela simplesmente aproximou a imagem. Essa é uma lente também, quanto mais grande angular a lente, mais a gente consegue se aproximar dos objetos e ter uma distância mínima de foco menor, né? Então a gente consegue ter foco nos objetos muito próximos da lente, né? Quanto maior vai crescendo a distância focal, essa distância tende a ir aumentando, né? A próxima lente é a 50mm, né? Com aquele mesmo enquadramento, mesmo eixo de câmera, tudo igual. A imagem você percebe que ela não distorceu também, ela só se aproximou. E essa é uma lente, a lente considerada normal, né? Com o ângulo de visão igual a humana, né? Ela tem um ângulo de cobertura de 46 graus, né? E essa é uma lente, normalmente as lentes 50mm são as lentes mais claras, né? Uma lente clara é uma lente que tem a abertura de diafragma muito grande, a abertura máxima de diafragma muito grande. É um detalhe muito bacana para a gente ver nas lentes. Que lentes claras são lentes muito boas, né? Porque a gente consegue fazer fotos em várias condições com pouca luz, né? Então essa é uma lente que chega com abertura 1.4 normalmente. Em algumas lentes que são boas, ela chega a 1.4. E esse número de diafragma máximo que a lente consegue abrir, normalmente está escrito na frente da lente. Normalmente tem o número 1, 2 pontinhos e o número do diafragma máximo, a abertura máxima que a lente consegue. Por aí você consegue ver se é uma lente clara ou se é uma lente que não é tão clara, que a abertura dela não é tão grande. Então por aí você consegue ver se vale a pena investir nessa lente ou não. Agora nessa próxima foto já é uma tele, né? Você percebe que aqui é uma 150mm, né? Você percebe como aproximou muito a imagem, né? Como fechou muito o ângulo de cobertura, agora foi para 20 graus. E você percebe como não tem muito a ver, tem muita gente que fala que muda a perspectiva, que de acordo com a lente, com a grande angular, com a tele muda a perspectiva. A perspectiva não tem a ver com a lente. Ela tem a ver com a proximidade que você está dos objetos. Conforme você se desloca para frente, para trás, é que muda a perspectiva. Conforme você vai se aproximando dos objetos, os primeiros planos tendem a crescer e os planos lá de trás tendem a se afastar, a parecer mais distantes, né? Conforme você vai se afastando dos objetos, esses planos vão se achatando, eles vão se aproximando. Então, quando você muda uma lente, por exemplo, de 50 para 100mm, a única coisa que acontece é aumenta. Todos os objetos de uma imagem, eles aumentam proporcionalmente igual. A perspectiva, então, não tem muito a ver com a lente, tirando, lógico, o olho de peixe, que ela distorce muito nas bordas, mas tirando isso, a perspectiva tem a ver mais com a proximidade, com a movimentação que você tem no quadro ali. Então, gente, como já foi dito, todas as objetivas com a mesma distância focal produzem imagens do mesmo tamanho de um certo objeto a uma certa distância da câmera. Então, se a gente está fotografando com uma câmera 35mm, com uma lente de 100mm, e ela está produzindo imagens de 25mm de um certo objeto, ela vai produzir essa imagem desse mesmo tamanho. Não interessa se ela está numa câmera 35mm, numa médio formato ou numa grande formato. A diferença é que numa câmera 35mm, esse tamanho desse objeto que ele é projetado, ele ocupa quase o quadro todo. E numa câmera grande formato, ele ocupa só um quarto do quadro. Então, quanto maior o tamanho do sensor, maior precisa ser a distância focal. As lentes com a mesma distância focal produzem imagens exatamente do mesmo tamanho. Conforme a gente vai dobrando e aumentando matematicamente a distância focal,
Os objetos crescem também em altura e largura proporcionalmente igual também. É por isso que câmeras com sensor 35mm, as lentes consideradas normais são a 50mm. Já com sensores um pouco menores, aquele sensor FX um pouco menor, as lentes, as objetivas consideradas normais, são as 35mm. Para câmeras com sensores maiores do que as 35mm, as câmeras médio formato, com sensores 6 por 4,5 cm ou 6 por 7, as lentes consideradas normais são 80mm e 105mm. Já para câmeras grande formato, 4 por 5 polegadas, as lentes consideradas normais é a 180mm. Então por aí você vê, né, que quanto maior o sensor, maior precisa ser a ampliação da imagem, maior precisa ser a distância focal para ter maior ampliação de imagem, para ela preencher todo o quadro do sensor com o mesmo corte, ângulo de visão e enquadramento. No meio das lentes também tem um anel de focalização, né, que é onde você foca a imagem. E esse anel faz com que os elementos do objetivo lá dentro, as lentes que estão lá dentro, os vários elementos, eles vão para frente, vão para trás para focalizar a imagem no plano do filme. A imagem ela é focalizada no plano do filme. Então, o foco tem a ver com a distância do sensor ou do plano do filme até o objeto que está sendo focalizado, né? E a câmera, na verdade, ela focaliza só um objeto, só um plano. A gente tem a impressão de que focaliza mais para frente, mais para trás, porque dependendo da lente, da abertura do diafragma e da distância que você está do objeto, você pode ter uma área de foco maior ou menor. Essa área de foco que tem na frente do objeto focalizado e um pouquinho atrás do objeto focalizado é conhecido como profundidade de campo. E a profundidade de campo ela pode ser alterada por alguns fatores, né? Fatores que alteram a profundidade de campo. A abertura do diafragma. Quanto mais fechado o diafragma, maior a profundidade de campo. A cada ponto do diafragma que você fecha, a profundidade de campo, essa área é dobrada. Fator 2, distância que você está do objeto sendo fotografado. Quanto mais distante você está do objeto, maior a profundidade de campo que você consegue ter. A cada vez que você dobra a distância que você está do objeto, a profundidade de campo ela quadriplica. Então, se você está fotografando um objeto a 1 metro de distância, se você dobra essa distância, passa a fotografar 2 metros de distância, essa profundidade de campo ela quadriplica. Ou seja, se ela tiver uma profundidade de campo de 2 metros, ela passa a ter de 8 metros. Ela aumenta em 4 vezes. Terceiro, a distância focal da lente. Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo. Então, quando você fotografa com uma lente muito tele, ela tem uma profundidade de campo muito pequena. A cada vez que você diminui a distância focal, passa por uma lente mais curta. Por exemplo, você está fotografando com uma lente 100mm. Você passa por uma lente 50mm com a câmera no tripé, sem se mexer. Essa profundidade de campo ela quadriplica. Ela fica 4 vezes maior. Então isso é muito interessante de a gente ter na cabeça para a gente já imaginar mais ou menos uma tabelinha. Situações muito extremas que a gente precisa de muita profundidade, de maior profundidade de campo, a gente precisa de mais área da imagem em foco. O que a gente deve fazer em cada situação? O que a gente deve tomar? Se a gente se afasta mais do objeto fotografado, se a gente troca a lente por uma lente mais curta, ou se a gente fecha o diafragma, né? É legal a gente já pensar nisso e ver o que a gente faz em cada situação. A 5 metros da pessoa f16, tudo vai estar em foco. 2,5 metros para frente até o infinito vai estar em foco. A F2, apenas aonde você colocou o foco vai estar em foco. Um pouquinho para frente, tudo que tiver para frente, tudo que tiver para trás vai estar desfocado. A F5.6, 1 metro para frente e 2 metros para trás, de onde você colocou o foco, vai estar focado. À medida que você se aproxima, essa área de foco vai diminuindo. A 1 metro da pessoa com F16, a sua área de foco é de apenas 30 centímetros. No F2, essa mesma distância, se você focar o olho do modelo, é capaz do nariz dela estar desfocado. À medida que você se afasta, essa área de foco vai aumentando também. Se você fotografa essa mesma cena, 2 metros de distância agora, com F16, 40 centímetros para frente de onde você colocou o foco estará em foco. E 1 metro para trás também estará em foco. A sua área de foco passa a ser 1,40 m. Então, gente, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho para a gente poder entender um pouquinho mais sobre profundidade de campo. Aqui nesse desenho a gente tem essas 3 linhas. A gente está com um objetivo a 70mm f8. A única coisa que vai mudar aqui é a distância
da câmera até o objeto fotografado e a distância que foi acertado o foco, o plano do foco. Aqui a gente pode perceber que a área mais escura, em verde mais escuro, é a área da profundidade de campo. É a área de foco aceitável, né? É a área da imagem que está em foco. E a parte mais clara é a área fora de foco, que o foco não consegue atingir essa área, né? A área verde escura é a área que está em foco mesmo. Então a única coisa que vai mudar aqui é a distância, né? Então na primeira linha, 1 metro, você percebe que a área de foco é muito pequenininha. Quando você passa por uma área mais distante ainda, de 5 metros, você percebe que a área de foco, a profundidade de campo já cresceu, né? Ela tá antes, né? Tá antes do plano que foi focalizado. Ela vai de 4,5 até 9 metros por aí, né? Já é uma área grande. E olha quando você coloca 20 metros de distância, como a área fica enorme, ó. Ela fica de 10 metros até infinito, ou seja, ela fica praticamente 10 metros para frente, né, do objeto fotografado, né? Um pouquinho menos, 10 metros para frente do objeto fotografado até o infinito. Então é o que a gente chama de área hiperfocal, quando você consegue foco total em tudo, né? Olha que interessante, como a gente consegue entender melhor assim olhando agora, né? Agora vamos pensar no fator, por que acontece isso, né? Por que esses fatores alteram tanta profundidade de campo e por que isso acontece, né? Vamos pensar, quando você está fotografando algum objeto, alguma pessoa, alguma coisa, você está focalizando o objeto num determinado plano, né? E aquele plano focado, aquele ponto focado, vira um ponto no filme, ou um ponto no sensor, né? Um minúsculo ponto no sensor. E quando os objetos estão um pouco atrás ou um pouco na frente dessa área de foco, eles não estão exatamente em foco, né? Então esse ponto, ele vira um disco borrado, né? Que é chamado de círculo de confusão, né? E é devido a esse círculo de confusão que acontece isso. Quanto menor o diafragma, quanto mais fechado, mais esse círculo de confusão diminui. Ele diminui, conforme você fecha o diafragma, ele vai ficando menorzinho, vai se aparecendo mais com um ponto. Parece que ele fica mais em foco. Então, quanto mais você amplia a imagem, mais esse círculo de confusão cresce, mais a gente tem a sensação que ele está borrado. É por isso que quando você aproxima a câmera de um certo objeto, esse círculo de confusão cresce. E aí a imagem começa a ficar, essa profundidade de campo ela diminui, né? Conforme você troca a lente também por uma lente mais tele, por uma lente que aproxima mais também, o círculo de confusão aumenta. E aí a gente tem a sensação de que está mais desfocado. E aí a profundidade de campo diminui também, né? Quanto mais amplia, quanto mais se aproxima, menor a profundidade de campo por causa disso. Normalmente a profundidade de campo ela é o seguinte, ela tem uma distância, né, essa profundidade de campo, e a parte mais próxima da câmera é sempre menor. Você focalizou um objeto num determinado plano, as partes para frente desse plano são menores de profundidade de campo, de área em foco, do que as partes posteriores. Normalmente 1/3 para frente está em foco e 2/3 para trás está em foco também, nessa área de foco. A profundidade de campo é assim, é dividido assim, 1/3 para frente e 2/3 para trás. Justamente por causa disso também, por causa dos círculos de confusão. Porque quanto mais perto da câmera, maior ele, mais amplia a imagem, então essa área acaba sendo menor. Tem gente que acha também que o tamanho do sensor, quanto maior o sensor, menor a área de foco. A profundidade de campo diminui. Isso não é verdade, isso acaba sendo verdade, mas não é diretamente isso, né? E que influencia realmente nessa profundidade de campo é a distância focal. Quanto mais tele a lente, menor. E quanto maior o sensor, mais tele tem que ser a lente para preencher toda aquela área do sensor. É por isso que acontece isso, né? Porque numa câmera 35mm, a lente considerada normal é a 50mm. Numa câmera médio formato é 80, então a distância focal aumentou, ou seja, diminuiu a profundidade de campo por conta disso. Também outra coisa que acontece que é muito interessante, as ampliações, né, cara? Quanto maior a ampliação da foto no papel, quando tem ampliação mesmo, maior o círculo de confusão, mais a gente tem a impressão que a foto está desfocada, a distância que você está da foto. Você está numa exposição, numa galeria de arte, você está observando uma foto
a 2, 3 metros. Os círculos de confusão você está vendo eles muito pequenininhos, você tem a impressão que a imagem está mais em foco. A partir do momento que você vai se aproximando, chega a 15 centímetros da imagem, eles crescem, você começa a ver mais desfoque na imagem. Então tudo está relacionado com círculos de confusão. Quando você está numa situação muito drástica de foco, que você tem que focalizar, às vezes várias pessoas, vários planos, um denominador bacana para você ter, você pega a distância entre o primeiro plano que precisa entrar em foco e o último plano que precisa entrar em foco e calcula 1/3 da distância entre um e outro, ou seja, 1/3 após o primeiro plano. Você pega a distância do primeiro e último plano que precisa estar em foco e coloca esse foco 1/3 da distância entre um e outro. Aí é um denominador legal para deixar tudo em foco na imagem. Quando você tem uma situação muito drástica de foco, é sempre preferível você focar os primeiros planos. Porque numa imagem que tem os primeiros planos fora de foco, fica muito estranha a imagem, o primeiro plano fora de foco. As pessoas têm a sensação de que você errou o foco e chama muito mais atenção. É lógico que essa regra tem umas variantes, depende da narrativa, depende do que você quer destacar na foto, depende do que você quer mostrar, qual a narrativa, o foco seletivo, né? De repente o primeiro plano desfocado e você quer chamar atenção para um elemento lá atrás, é muito interessante. Então isso não é regra, né? Isso depende, mas por via de regra acontece isso, né? Então, gente, na DSLR tem um botão que você consegue visualizar a profundidade de campo. É um botão de preview de profundidade de campo, ele fica do lado onde se encaixa a lente. Você aperta, na hora que você aperta esse botão, a câmera ela escurece. Você vai olhar no visor, você percebe que ela escurece. Porque o que acontece? Quando a gente escolhe o diafragma na lente, ela não vai escurecendo a imagem que a gente vê no visor conforme a gente vai fechando o diafragma. Porque a câmera tem uma função automática de deixar ele sempre no diafragma mais aberto, justamente para entrar mais luz, para a gente conseguir enxergar mais luz, para a gente conseguir visualizar a imagem, conseguir ver todos os detalhes da imagem, conseguir ajustar o foco melhor, porque é melhor ajustar o foco com o diafragma todo aberto, que você consegue ajustar justamente o ponto onde você quer colocar o foco. Mas quando você quiser conferir esse foco, realmente como é que está a profundidade de campo, você aperta esse preview, a imagem vai escurecer na hora, vai ficar na abertura real que você escolheu para o diafragma, e você vai conseguir observar pelo visor, através da lente, como é que vai funcionar essa ótica, essa profundidade de campo, como é que vai ser no filme. Vai ficar mais escuro, mas você vai conseguir ter noção. É importante vocês lembrarem que na hora que vocês estiverem fazendo essas experiências com profundidade de campo, na hora de fechar o diafragma e tal, você sempre lembre que tem que compensar. O fechamento do diafragma tem que ser compensado com a velocidade do obturador ou com o número ISO, para a foto não ficar estourada demais, nem clara demais, nem escura demais.